milonga é como uma fotografia de cada um de nós, das coisas que nós temos dentro. Bueno, gente, vamos ver quem é que vai estar na milonga conosco hoje no nosso programa. Eu gosto de uma milonga debaixo de uma ramada, tendo a viola requintada num bordoneio chorado, enquanto a China do lado me olha com picardia. Caramba, que judiaria se não houvesse o pecado. Sempre metida em briga, eu era sempre inimiga e minha marca deixava quando nervosa ficava nestes bochinchos da vida. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Tá aí, o criador de cavalos crioulos, jurado da ABCC, veterinário e bom guitarreiro e cantor Marcelo Montano Coelho. O cantor e compositor gaúcho lagiano Rafael Puerta. E o duo Tango, Choro e outras milongas. Por isso que a gente começou com esse papo de milonga. A milonga, no outro sentido, a milonga como assunto. A milonga como a temática, né? A milonga não é só música, não é só um formato de música. Essa palavra já existia antes. Depois a gente fala disso. Mas nós temos música, temos milonga e temos muito assunto com este cara. Este cara que eu conheço há muitos anos e que quem é do meio do cavalo crioulo e do cavalo de uma maneira geral também conhece, mas não sei quantos conhecerão nessa sua veia de guitarreiro e cantor. Marcelo Montano Coelho, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, Demetrio. Nossa amizade é de muito tempo mesmo e quero agradecer o convite por ter vindo aqui para falar de cavalo e de música, que duas coisas que se associam e que me fazem da minha vida o que eu sou hoje. Cavalo e a milonga. E o violão, né? Ele tá com o violão na perna aqui. Estávamos falando desse violão. Sempre tem músico que comenta sobre os instrumentos. Ele tá com um violão interessante, diferente aqui, bem criolinho. Um belo de um som. E falar em som, vocês estão ouvindo aqui na volta, estão vendo o movimento. Estamos, é claro, em plena Expo Inter. Estamos fazendo essa charla e essa música hoje na 46ª Expo Inter, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Neste momento, inclusive, enquanto a mulherada entra na cancha aqui na pista de equinos para fazer uma prova de cavalos árabes. Mas fala um pouquinho desse negócio de tu vires do mundo da veterinária, do mundo do cavalo, do mundo de campo, para a música, ou não foi assim? Foi simultâneo, foi ao contrário? Eu sei de algumas peripécias tuas, mas o pessoal não sabe. Quanto que tu quiseres, o que der para contar também, né? Não, tudo para contar. Minha vida é um livro aberto. Assim, a música andou paralelamente à minha vida profissional, porque eu sempre gostei de música desde a minha infância. E fazem 30 anos que eu sou técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Jurado de prova, como técnico reviso manadas, bem dizer, de todo o Brasil. E a música sempre me acompanhou. Eu um tempo morei trabalhando, claro, antes de ser técnico da ABCC. Estudei na Argentina, morei no Paraguai, administrando uma estância, em seguida que me formei. Tive 3 anos no Paraguai. Isso, um aprendizado bárbaro, uma coisa que a vida nos ensina é correr mundo, faz parte dessa faculdade que a vida nos dá. Aprendi muitas coisas, tive que aprender Guarani meio na marra, porque o pionada tudo falava só Guarani, né? Todos os peões. Às vezes, dependendo da região do Paraguai, eu não conheço bem ali, mas já vi isso. No Chaco, eles Paraguai. entreveram o português com o Guarani, o que menos entra em espanhol. Não. Os caras falam português mesclado com o Guarani. Justamente, no Chaco, Paraguai, onde eu tive, eles não fazem nem questão de falar espanhol, né?
Não quer aprender Guarani, tira. Você teve que correr atrás. Tem que correr atrás. Pois é, mas essa é isso, coisa... e a música me acompanhou, e sempre gostei da música folclórica, parti para esse lado folclore, mesmo por causa do cavalo, mesmo por causa do meu berço, que vem todo de avós, de tudo de pecuaristas e gente de campo, né? Gente de a cavalo. Isso me forjou o que eu sou hoje. E é interessante porque essa coisa de andar, de andejar, de andarilhar, né? Também tem muito a ver com esse ambiente, enfim, do cavalo e sobretudo do cavalo crioulo, com tudo que ele tem associado à história do gaúcho, né? Essas palavras, crioulo, gaúcho, cimarrão ou chimarrão, são sempre palavras trançadas que têm a ver com uma origem comum de muita coisa, de animais, de plantas, de cultura, de música, enfim. Eu queria que tu me comentasse uma coisa, qual é a tua impressão? A gente nunca falou sobre isso, entre nós nunca falamos sobre isso. Hoje, o cavalo crioulo é uma marca tão forte no Rio Grande do Sul que a gente vê pessoas que estão distantes desse mundo da criação, que são às vezes pessoas extremamente humildes, que levam lá o adesivo da ABCC na sua mateira ou no seu carro, enfim, onde for. Como é que isso aconteceu? Tu achas que deixou de ser algo mais elitizado? Tu acha que são coisas diferentes que as pessoas acompanhem e aquele mundo do criador e das pessoas que entram em prova é outro mundo? Como é que isso se dá? O cavalo crioulo, vamos dizer, para mim o divisor de águas do evento Cavalo Crioulo foi o freio de ouro. O freio de ouro mostrou que o cavalo é bonito e bom. Freio de ouro, uma prova que são 8 provas dentro de uma prova, mais a parte morfológica. E essa parte morfológica da estrutura do animal, de ser bonito, faz de toda a prova, 34,7% da prova é a beleza do cavalo. Então o cavalo crioulo tem que ser bonito e bom. E 8 provas, correr 8 provas diferentes com o mesmo cavalo, em 2 dias apurado, não é fácil. Eu não sei se tem similar em outras raças, existe, algo existe. Tão exigente assim. Não existe. E falar em no mundo exigente... equestre não existe exigências físicas, Sim. Como a marcha, como uma prova que os mongóis têm na Mongólia, de 1.000 quilômetros. Mas, por exemplo, a marcha são 700... Aqui no Uruguai são 600. Não, a nossa é a mesma. 750 quilômetros em 15 dias. Então, e a puro campo, sem suplementação nenhuma. Pingos de ensijar hoje e de se ensijar amanhã, dizia o Wenceslau Varela. Por falar nisso, o que tu faria para nós aí, desse mundo? Vamos falar de cavalo, né? Do que tu quiseres. En la estancia del ensueño fue su encanto y maravilla, una mentada tropilla que seleccionó mi empeño. Fui yo, sin jactanza al dueño de la tropilla que fuera el mejor que conociera el pago de mis pasiones, y había allí, sin pretensiones, del pelo que usted pidiera. Tuve un overo rosado, un gateao y un Picasso. Entre ellos tuve mi lazo, un gateao y un doradillo. Entre ellos tuve un rosillo que arrematé en el poblado, que sin haberlo aprontado le gané siendo contrario el pingo del comisario, que nadie lo había ganado. Yo amancé unos testerillas, cabos negros, varios moros, malacara, sangre toro y un rosillo mascarilla, un colorao, gargantilla, un picacito lucero, un nevao, un zarco overo. Y como suebra pincel tuve un zaino negro, argel y un tubiano pescuecero. Tuve un overo rosado, un gateao y un Picasso, que pa' cualquier tiruelazo nada mejor encontrado. Un malacara bragao, voluntarioso y seguro, y pa' salir de un apuro, huyendo de un alboroto, tuve un overo poroto, un tobiano y un doradillo.
tordillo sabino, como pescado pa nadar, baquianazo pa cruzar arroyos con remolino, como luz en el camino. Muchas veces lo apronté, muchas carreras gané, y el día del baile una moza del pago, la más hermosa, el bagual, la regalé. Ahora todo ha terminado en mi enlutada tapera. No hay ni una garra, siquiera bozal, rienda ni recao. Solo el matungo prestado. Suelo andar en ocasiones, ya no canto en los fogones. Mis alegrías se fueron y mis caballos murieron igual que mis ilusiones. Muito lindo, muito clássico. Eu gosto muito de ver as coisas do conhecimento popular campeiro que aparecem aí. Quantas poesias, é só um exemplo, quantas poesias vão referir o tordilho como hábil para nadar, né? Parece um bagre que se escapou com os arreios, diz o Aureliano. Cada um diz uma coisa, mas sempre no sentido de que é um bom cavalo para nadar. E os caras conhecem as pelagens e as suas aptidões. Isso é coisa de séculos e não é nem coisa só do nosso continente, do nosso novo mundo. Os caras já trazem isso de uma tradição peninsular, de uma tradição árabe. Isso eu te pergunto o seguinte: há poucos dias, eu sou muito cachorreiro, eu gosto muito de tudo que é bicho, tu também é do cachorro, do cimarrão, do australiano. Eu vi fotos de cachorros de 100 anos atrás, cada raça, e são muito diferentes. Isso acontece em alguma medida com um animal como o cavalo crioulo e de uma maneira muito acelerada, porque está havendo pesquisa e investimento. Se a gente pegar dos anos 80, de um horneiro para cá, é quase outro cavalo, né? Quase outro cavalo. Como é que é isso? O divisor de águas realmente foi o horneiro, na raça crioula. Porque nós tínhamos um cavalo pesado, curto, quadrado, que apenas usavam na estância para recorrer o dia todo para trabalho normal de estância. Tocava uma canjica, coisa mais linda. Ruim de trote. Aquele trote picado, né? Pelas angulações mesmo, que era um cavalo curto, as angulações retas. E do evento do freio de ouro para cá, com o horneiro, o cavalo se tornou atleta. Então o cavalo crioulo hoje é um cavalo versátil, que serve para prova do laço, prova da paleteada e a prova do freio, que é uma prova seletiva. Dentro da associação nós temos duas provas seletivas, que fazem a seleção, que é o freio de ouro e a marcha de resistência. Essas duas provas são provas de seleção. Depois nós temos as provas esportivas, que é o laço, paleteada, timpenning hoje, o sacaboi, a camperiada. São várias provas que o cavalo crioulo oferece e para todos os públicos. Existe prova para juvenil, para criança, para master, para proprietário. Então, o leque muito grande de opções para se fazer com o cavalo crioulo. Além do que a mansidão do cavalo crioulo para criança. Outra coisa que o cavalo crioulo tem, que proporciona, essa questão da ecoterapia, né? Que o cavalo manso se serve muito para essa parte da ecoterapia. E uma evolução muito grande dessas pessoas, dessas crianças. Manso e inteligente, né? De compreender aquela relação com a criança ou com alguém que tem alguma espécie de discapacidade, enfim. É muito interessante ver isso. Eu fico pensando no seguinte: quando a gente fala nessa difusão do cavalo crioulo entre pessoas que não eram necessariamente desse meio ou criadoras, puxa, quanta gente na beira das grandes cidades aí, tendo o seu cavalinho para passear, para isso, para aquilo. Isso não se torna, às vezes, um problema em termos de seleção
seleção de raça. Por exemplo, o cara adora o seu cavalo e quer manter ele inteiro. Mas um criador, um cavalo com aquelas características, ele imediatamente castraria, porque ele não quer que aquela genética que não tá legal continue. Isso é uma coisa que está acontecendo. Tá tendo cavalo crioulo aí de tudo quanto é tipo, né? Mas falando de registro de cavalo crioulo, de pedigree, os cavalos inteiros, por exemplo, eles passam por um crivo de nós, os técnicos, num evento chamado Concentração de Machos, que se reúne todos os machos da região num evento público, em núcleos, que é público, aberto ao público, e o técnico vai lá e seleciona. Este serve para reprodutor, esse não serve. Então, dali já parte a seleção, vamos dizer assim. Só o que realmente tem de uma possibilidade de reproduzir e melhorar a raça é que vai seguir sendo o Garanhão. Eu não sei se tu é um jurado chato, sou um jurado rigoroso, a gente falou em rigor antes. Tu tá em todas essas situações, tanto de prova quanto nessas concentrações, né? Então, o pessoal já sabe que às vezes tem que passar pelo critério do Marcelo, e não só dele, de outros caras, mas ele uns me amam, outros me odeiam. Não tem outra saída. Não tem outra saída, né? Tchê, aquela milonga linda que tu cantaste, falou, não tenho, meus cavalos morreram, já não canto nos fogões. Por sorte, tu é um criador na Cabanha Setembrina, tu tem os teus cavalos e tu canta em fogões como esse aqui. Então eu quero te agradecer por essa presença, que deve ter sido muito ilustrativa e muito agradável, como foi pra mim, mesmo conhecendo esse cara há tanto tempo. Te despede do pessoal e se tu quiser cantar mais uma, sempre é bom. Não, eu quero mais uma vez agradecer o teu convite. A gente se conhece há muitos anos. Eu admiro o teu trabalho, admiro bastante o teu trabalho. É muito parecido com o que eu faço. Folclore latino-americano, folclore gaúcho. E é isso aí. Vamos fazer uma milonga então, de Luiz Menezes, Milonga do Calaveira. No meu coração crioulo, eu trago origem se a rua, sou liberto como a lua, que a grande noite embriaga. Brinco no fio de uma adaga, quando o amor é promessa, mas sempre o perigo impeça depois que o candeeiro apaga. Eu gosto de uma milonga debaixo de uma ramada, tendo a viola requintada num bordoneio chorado, enquanto a China do lado me olha com picardia. Caramba, que judiaria se não houvesse o pecado. Numa carreira de amor é lindo largar de atrás, e ainda se grita no mas, que é pra se assustar o parceiro. Todo índio tarimbeiro sabe que a mulher com manhas é carreira que se ganha, mas tem que judiar primeiro. Por isso é que eu sempre digo, pra invernada do infinito, quero chegar despacito, milongueando sem rancor, tendo a China minha flor, chorando na cruz da estrada, minha última clavada na cancha de osso do amor. De florada, parque de esteio, a Expo Inter. O Montano abriu e nós cruzamos junto com ele, aproveitamos algumas portas importantes da música, da cultura, enfim, dessa região mais gaúcha ou gaúcha do nosso sul da terra, né? Não é a única coisa que nos interessa, mas aqui na Expo Inter, vendo a cavalhada trabalhar, é claro que esses assuntos do mundo gaúcho, da pátria gaúcha, nos vêm com tudo. Essas portas, ele abriu uma porta fronteiriça quando ele trouxe a milonga do Calaveira. Ele abriu uma porta transfronteiriça
quando ele cantou aquele clássico que a gente conhece pelo Santiago Chalar em espanhol, aí já não era uma porta, uma puerta. E com isso a gente traz esse cara que abre uma porta, que é a porta serrana, que é algo muito importante na nossa Constituição e que nem sempre é lembrado como parte do mundo gaúcho. Esse cara que é muitas coisas, mas uma coisa que ele não é lagiano. Esqueço aquela parte do lagiano. É do lado, não chegou nem a ficar brabo. Rafael Puerta, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, eu que agradeço, Demétrio. Um prazer estar aqui contigo, trocando essa ideia. Eu que venho de Urubici, ao lado de Lages, aí, na Serra Catarinense, lá onde faz frio. E é um prazer enorme estar aqui, trazendo um pouco do meu trabalho e trocando uma ideia aí contigo, que é um cara que eu admiro muito. Prazer nosso e é muito legal por causa do teu trabalho em particular, por causa do teu discurso artístico, mas também exatamente isso que a gente estava comentando aqui. Seja pelo aspecto do tropeirismo, seja pelo aspecto dos campos originários mesmo de cima da serra e como eles foram ocupados. O mundo serrano diz muito do que é o mundo gaúcho e determina, influencia tremendamente. A gente sempre tem a ideia da fronteira, né? Do pampa, da fronteira, da campanha. E essa coisa serrana é muito forte, muito gaúcha e muito antiga. E aí já não faz grandes diferenças a atual divisão política Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Como é que é isso? Como é que tu sente isso lá em cima da serra, lá em Urubici, lá em Lages, lá naquela zona? Eu sinto que a gente está muito interligado pela cultura, pela música, pelo cavalo. O cavalo também simboliza esse sentimento, né? Então, acredito que estamos hermanados, né, com o nosso sul do Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o próprio Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto muito em casa quando venho para cá e sempre um prazer muito grande estar aqui e fazer música, tocar milongas, né? Eu que tenho como raiz a milonga, foi o primeiro ritmo que eu aprendi a tocar no violão, então lá na Serra é muito comum a gente tocar milongas, chamamés, esses ritmos que estão presentes aqui, né? Então a gente se sente muito à vontade. E aqui tu hoje está nos apresentando um trabalho violão e voz que não é especificamente para a beira do nosso fogo aqui. É um trabalho no qual é um formato no qual tu apostas, além de apostar em outros formatos com outros músicos, enfim. Como é que é isso? O que tu está fazendo? Gravação, registro, para as pessoas procurarem também esse Rafael violão e voz ou com um excelente acordeonista que te acompanha? O que tu quiseres contar sobre isso? Sim, o violão e voz, né, já me acompanha a partir do momento que a gente começa a compor. Então eu me sinto muito à vontade para fazer minhas apresentações de violão e voz. Eu acabo me apresentando bastante de violão e voz, mas com a gravação do meu primeiro álbum, o Eu Milongueiro, a gente gravou um quarteto de cordas, o quarteto de violões, e juntamente com Luciano Fagundes e Arthur Boscato. Eu gravei o violão base e eles gravaram os arranjos com os outros violões, 3 violões e um guitarrão. E agora eu comecei a gravar o meu segundo álbum, que se chama Eu Passageiro, onde eu vou estar com violão e voz, mas acompanhado de um quarteto de cordas, que a gente começou a gravar agora. E então eu acabo tendo a gente rodando por aí, acaba fazendo muita amizade, muitas parcerias. Hoje eu tô com um grande amigo meu me acompanhando aí durante alguns meses, que é o Pablo Bentos, acordeonista de Corrientes, e a gente está fazendo um repertório de milongas e chamamés. Inclusive a gente vai se apresentar aqui por Porto Alegre logo mais. E essa ideia, né, que a música nos proporciona a experimentar. Eu tô sempre buscando experimentar. Esses dias a gente gravou uma milonga com bandolim, com acordeon. Então é muito legal isso, a gente poder fazer essas mesclas, né? Legal e legal tu falares em bandolim também, até em função do que tem pela frente ainda no nosso programa de hoje. Mas soa a uma coisa sofisticada, uma coisa bonita, uma coisa até ousada, experimentar com o formato violão e voz, com um quarteto de cordas, com um acordeon, isso é muito legal. Mas agora que tu tá com o violão na perna, agora que tu vai cantar assim, no estilo que os castelhanos chamam gaucho e guitarra, assim como na bossa nova se diz violão e banquinho, eles dizem gaucho e guitarra. O que tu gostaria de mostrar para nós? Gostaria de apresentar uma canção que eu fiz em homenagem ao meu cavalo, meu tordilho, que se chama Cavalo.
cantar aqui para vocês essa canção. Será que ele é nadador, que nem aqueles que a gente estava comentando com o Montano, com o Tordilho em geral? É nadador? Deve ser. É nadador. Tem que desencilhar e soltar na água. Já experimentei. Tá bem, vamos lá, vamos escutar. Cavalo, criatura divina, em tuas retinas o espelho do açude, que o tempo te cuide, conserve parceiro, meu fiel companheiro de vida e estrada. Cavalo, a manada dos ventos te espera, a galopear primaveras, adornar estes pagos. Em meu peito te trago, em meus sonhos te vejo, e tenho um desejo que sejas eterno. Teu pelo de inverno, da cor da geada, que beija a invernada e te benze o tordilho, que desde potrilho sempre esteve comigo, me leva contigo por aí, por aí, por aí. Cavalo, me sinto mais vivo ao pisar no estribo e sentir o vento na cara. O tempo não para, passa num up, eu levo em tua garupa meus segredos guardados. Cavalo entonado, parece um desenho, és tudo que tenho, meu melhor amigo. Aqui te bendigo em cada verso que faço, com rimas te abraço e te canto, cavalo. Teu pelo de inverno, da cor da geada, que beija a invernada e te benze o tordilho, que desde potrilho sempre esteve comigo, me leva contigo por aí, por aí, por aí. Compartilhamos muita coisa aqui, eu e o Rafael, compartilhamos, enfim, pontos de vista, questões estéticas, mas também trocamos muita figurinha conversando aqui, e os dois somos fãs, claro, do Vítor Ramil. O Vítor Ramil é um cara que vai falar na estética do frio. Claro que ele falou em muitas outras coisas, mas todo mundo associa e recorda. Quando o cara é de Urubici, é a estética do mais frio, porque lá é um frio dos canecos. É uma coisa de outra ordem, não é o frio que a gente está acostumado nessa região porto-alegrense aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque achei muito bonito o dono de um tordilho, que tem esse tordilho desde potrilho, como diz a letra, associar a sua pelagem à cor da geada, sendo daqueles lugares frios. Como é que é a tua relação com o campo e como é que, já vamos adiantando uma outra pergunta que é a mesma, e como é que ela se trança com a tua condição de urbano, porque tu tens as duas condições, isso é visível, a gente escuta no teu canto, a gente vê na tua figura que tu transita, tu também não tá afim de fazer essa divisão, tu é urbano e rural. Como é que é essa tua vida e essa mistura aí? Sim, eu desde pequeno me criei no lombo do cavalo, desde criança sempre convivi com o campo através da minha família, e sempre nessa região, né, de frio, e sempre eu lembro de ir para a escola, de pegar -8 indo para a escola. Então a gente tem essa... Já nem é estética uma coisa dessa, é anti-estético, -8. -8, então lá a gente se criou, né, na volta de um fogão a lenha. E eu sempre fui muito apaixonado por cavalo, então até antes de eu tocar violão e cantar, eu participava de rodeios, laçava, fiz prova de rédea, sempre fui muito envolvido com esse universo. Então, quando eu fui morar em Florianópolis estudar, eu fiz direito, eu também acabei vivendo mais esse ambiente urbano e mesclando as duas coisas. Sempre gostei de escutar muita música brasileira, João Gilberto, né? Enfim, várias referências, Milton Nascimento, e sempre fui muito apaixonado pelo trabalho do Vítor Ramil. E ele, através da obra do Vítor, eu pude visualizar melhor esse gaúcho, esse homem de a cavalo, e trazer para minha arte. Então, fazer essa mescla das vivências que eu tive, né, muito da minha infância,
com o que eu acredito hoje, com as referências que eu tenho de música universal, né? Então eu acabo trazendo um pouquinho de cada influência para minha música, fazendo esse som que eu acredito que é regional e tem influência de outras coisas pelo meio. É muito bonito isso quando a gente vê que, mesmo ele falando dessa origem a lombo de cavalo, né, montando em pelo, andando no campo, numa zona tradicional como aquela, a referência que te leva para isso esteticamente, em termos de discurso artístico, é um cara essencialmente biograficamente urbano, como é o Vítor Ramil, que também, como tu, não teve o medo de que essas coisas convivessem, né? Que essas linguagens convivessem, porque esse medo só tem emprestado de serviços, né? Essa separação. Aí, né? Inclusive, eu acho super importante essa mescla, porque eu acabo, às vezes, tocando para um público que não conhece esse universo e acaba gostando e consumindo a música nativista, a música gaúcha, através de ter conhecido uma canção que eu apresentei, que eu troquei uma ideia. Então é muito legal isso, essa mescla, né? Como acontece com o Vítor, quando o Vítor faz com que uma multidão de jovens conheça João da Cunha Vargas, por exemplo. Um poeta grandioso que eles não teriam esse acesso de outra forma. Fiquei muito curioso com a idade do Tordilho, se ele já está bem branquinho, porque à medida que vai envelhecendo, ele vai ficando mais branquinho, né? É normal. Enfim... talvez as pessoas estejam se perguntando também sobre qual é a formação que alguém tem para ter essa liberdade com várias linguagens, né? O que tu tocavas, o que tu ouvias, com quem tu tocaste antes de abraçar essa coisa regional da forma intensa como tu fizeste? Na verdade, eu venho da música regional, né? A sapecada da canção nativa que ocorre em Lages, eu venho desse festival, minhas primeiras composições passaram lá. E então o meu universo vem daí e eu acabo, como eu falei, né, por influência de escutar muita coisa, eu acabo fazendo esse som, né, que tem essa mescla de tudo. E então agora veio a idade do cavalo aqui. Meu cavalo está com 23 anos, já tá clarinho. Já é. Tá bem. E uma curiosidade, nasceu no dia do meu aniversário, eu tenho desde Potrilho mesmo. Bom, mas aí é uma parceria completa, né? Mas tá velhinho. E... Esse Tordilho aí, depois vamos conseguir alguma imagem desse Tordilho pra gente conhecer ele. Rafael Puerta, mais uma porta interessantíssima pra gente entender como um território só, um lugar que nem sempre é visto assim, precisa ser visto assim. O Canto Sul da Terra tem esse ponto de vista, então é um prazer te ter aqui. Eu estou pensando aqui que o Jorge Luiz Borges, de quem o Vítor gosta tanto, dizia que as coisas duram mais do que as pessoas. Falaste na idade do Tordilho. Ele diz isso quando ele fala de uma faca. Falando de uma faca que tem a sua história, para além das pessoas que já passaram, já morreram, e aquela faca enferrujada, descuidada, dentro de uma gaveta, mas tem a sua história. Aí pensei num tema teu, quero te pedir se tu quiseres fazer, e se tu quiseres se despedir das pessoas, fica à vontade. Bueno, fazer então essa canção, que eu brinco, né, que eu fiz ela lavando uma louça. É uma canção muito importante para mim, me trouxe já muitas alegrias. Fazer então, para se despedir aqui de todo mundo, a faca. E muito obrigado aí pela acolhida, pelo carinho. Um prazer enorme trocar essa ideia contigo. Um prazer nosso. A gente vai para o nosso intervalo rapidinho, mas antes, é claro, vamos ouvir a história desse objeto que dura mais do que as pessoas e do que os cavalos. A história dessa faca. Cabo amadeirado e o corpo bem afiado, capei muito touro, lonquei muito couro. Sou prima da adaga, da guaiaca vizinha, morei numa bainha quando não tava na mão pra alguma precisão. Neste ofício de faca, sempre metida em briga, eu era sempre inimiga e minha marca deixava quando nervosa
nervosa ficava nestes bochinchos da vida. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Maestra em castração fazia escorrer no chão o sangue que me banhava, e a chaira me alisava antes da carneação. Ponta de cola cortava, coração de casco aparava de algum pelo duro, e às vezes fazia o furo numa res empanturrada. Sempre metida em briga, eu era sempre inimiga e minha marca deixava quando nervosa ficava nestes bochinchos da vida. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Hoje ando cansada, toda enferrujada, igual pedra de rio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Perdi tudo que tinha, até a velha bainha, mas nunca perdi o fio. Milonga, me dá o teu sotaque, que não é muito fácil tocar. Ajuda-me com os versos que eu vou desencilhar. Trago um caminho, Milonga, caminho longo que vai. Bueno, gente, Milonga é uma música, um estilo, um ritmo, uma sonoridade que a gente tem no ouvido sendo dessa região. Também é uma dança, também é um lugar onde se dança e onde se escuta essa música. Mas também, e talvez antes, já tivesse o significado de um assunto a tratar, uma questão, às vezes até uma questão enrolada. A gente vê muitas citações antigas sobre a milonga. Essa milonga, tem que resolver essa milonga. No que vai dar essa milonga, né? Pois é, por que eu estou falando nisso tudo? Porque tem dois caras aqui que vieram para resolver essas milongas. Eu estou falando do Marcelo Egues e do Vinícius Ferrão, o duo Tango, Choro e Outras Milongas. Um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Demetrio. Obrigado. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Legal. Nada poderia ser mais adequado com o que a gente vem falando hoje, em função desse tratamento sem divisões, sem distinções, de um território comum. A gente teve isso na presença dos outros dois convidados. A gente tem isso quando fala em tango, quando fala em choro, quando fala em outras milongas, que abre um infinito de possibilidades. E quando a gente tem um cara que é cria da gloriosa, grandiosa Pátria Tica da Cidade Baixa e outro da vizinha Argentina. Como é que se formou esse duo? O que vocês contam sobre esse tango, esse choro e essas outras milongas? A gente já se conhecia, assim,
das vivências noturnas, mas foi mais assim, a gente teve um carnaval que o pessoal foi para Caraá e a gente acabou se encontrando lá. Eu já tinha na bagagem o choro, já tinha estudado choro com o Luiz Machado na oficina de Santander Cultural, mas também já tinha assim, uma vontade, gostava do tango também, já tinha. Quando eu conheci o Marcelo, a gente já começou a misturar, tocar o choro junto com o tango, né? E a gente pensou, também não vamos deixar só nisso, né? A gente, o que mais que a gente pode botar? Vamos botar outras milongas, que daí abre, né? Não só milonga mesmo, mas pode tocar candombe, né? Outros ritmos também, né? Pois é, aí que tu me coloca aí, acho que em Todo Mundo em Casa, uma milonga e tanto aí, porque vocês poderiam ter, sei lá, poderiam ter feito essa aproximação, que eu não vou chamar de fusão, vocês chamem como quiserem, essa aproximação entre o choro e o tango, que está na primeira parte do nome do duo de vocês, por ser um brasileiro e outro argentino. Mas não deve ser só isso, vocês devem ter encontrado nexos e parentescos nesses formatos, nesses ritmos, tanto que daqui a pouco tu me fala em candombe, tu me fala em milonga mesmo, enfim. Como é que é, Marcelo, essa aproximação entre gêneros, estilos e linguagem? Vocês encontraram isso? Vocês estão construindo isso? Como é que é? Vou te dizer que, eu estava morando na Argentina quando vim para aqui, eu sou uruguaio. E eu estava lá en Buenos Aires y estaba tocando con un trío de guitarras de tango, haciendo repertorio de tango, de milonga. Y es muy fácil encontrar esa conexión entre esas milonga, entre el lloro, sei lá, no algo que descubrimos ahora nosotros, es una cosa que ya viene, ¿no? Otras generaciones también ya vienen trabajando sobre ese asunto. Que también hallo que es la cuestión de, con la esclavitud, al llegar toda esa población afro, la influencia africana en toda la América, y hallo que por eso está esa conexión de ritmos, ¿no? Que puede ser así directamente, de un ritmo candombe, es un ritmo afro-uruguayo, más también tiene otro, o sea, el tango propiamente, el tango también es un pariente de toda esa, de candombe, o sea, por eso la influencia africana, que la gente comenzó a encontrar así tanta conexión. Mismo hasta la chacarera, o sea, toda la América tiene esa influencia no solo africana, sino indígena también, más esa búsqueda, esa conexión que existe entre ritmos es lo que la gente procura viajar dentro dessas. Que interessante, porque a gente pode não, ele que está dando ao dizer o que ele diz, mas a gente pode ressaltar um sentido político, sem nenhum peso exagerado na palavra, mas um sentido político nisso, em historiar essas manifestações da cultura popular. Porque se é verdade que há pouco tempo se brigava, gente mais conservadora e racista brigava para não identificar a negritude no tango, como também fez com outros formatos, e não consegue fazer com o candombe ou com o samba, porque ficaram algumas representações muito claramente negras, mas para outras coisas, essa tentativa de branqueamento acontece com muitas dessas manifestações, e de uma forma muito recente se começou a falar com mais veemência sobre a negritude na chacareira. Nesses ritmos que são tão associados aos mestiços indígenas, lá naquela região de Santiago del Estero, onde se fala o quichua santiaguenho. Não, então é espanhol e índio. Coisa nenhuma. Não tem ritmo com esse molho, com essa síncope em lugar nenhum do mundo sem a presença afro, né? E aí tem a presença afro no nosso cotidiano, não é ir buscar em guetos. Eu brinquei, o cara é da pátria tica mais importante, porque todo mundo sabe que eu sou da Cidade Baixa, vivo falando nisso, né? Mas, Vinícius, o nosso bairro era extremamente negro, ainda é, mas historicamente uma presença negra muito grande também, né? Com certeza, né? A Ilhota ali, né? Na Cidade Baixa também, né? A presença do Lupicínio Rodrigues, né? Também, que é toda essa... Muita base, religião, né? Afro ali também. Muito, Berço de samba, o areal logo ali. E o que tu ouvias? Porque tu é da Cidade Baixa, mas numa geração um pouquinho posterior à minha, né? O que tu gostavas de escutar?
Assim, no início eu acho que era choro. O choro até demorou um pouquinho mais pra vir, assim, né? Eu comecei tocando... Teve um pequeno tempo que eu toquei reggae, e o reggae foi me empurrando, assim, para procurar as origens, daí na busca do samba, né? E que aí eu fui caindo no choro também, né? Mas acho que foi mais nessa busca, assim, né? Nesse caminho, assim. Cair no choro é uma expressão muito bonita e não é para fazer uma piada. É muito boa a ideia de alguém cair no choro quando se trata enfim, da sensibilidade com que a gente lida com essas coisas, com que vocês lidam com essas coisas. Então tá, vamos cair num choro, tango, outras milongas, vocês que sabem, o que vocês querem tocar? Vamos tocar agora o Candombe, então, que é a primeira parceria que a gente fez, que é uma homenagem à Nascente dos Sinos, onde a gente gravou uma série de 5 vídeos, que a gente foi lá no vale, com uma paisagem muito bonita do lugar, né, do Caraá. E a gente acabou gravando 2 minhas, 2 do Lalo, e essa parceria que a gente acabou fazendo em homenagem à Nascente dos Sinos, então, o Candombe. Que ainda tem esse aspecto mais doido de vocês puxarem um lugar tradicional da colonização alemã. E a gente vai fechando um monte de conexões que não precisam ser separadas, mas que precisam ser claras. Vamos lá, fiquem à vontade. Vocês ouviram a clave, o formato, o desenho do candombe aí no fundo. A gente já conversou com gente candombeira no programa e também no nosso fogo lá do rádio. Vocês estão acostumados com algo do candombe, aquele pá, 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 que é compartilhado com outros formatos, em geral, com essa coisa negra presente, Brasil afora e certamente fora do Brasil também.
Mas eu tive a impressão, comentei isso com eles fora de cena aqui, e eles ficaram pensando se me davam razão ou não. E aí, então, entrem vocês, por favor, na questão, na milonga. Entrem nessa milonga. Eu senti um fraseado, um jeito de choro. Um jeito bem de choro. Eu disse, não, talvez tu tivesse induzido pelo bandolim, pelo sotaque do bandolim. A gente começou falando, milonga, me dá teu sotaque. Os instrumentos dão muito sotaque para as coisas, fazem a gente pensar em coisas. Como é que nasce essa canção? Essa canção não, esse tema, enfim, porque é instrumental. E como é que vocês trabalham na construção? Assim, quem faz o quê? Isso varia. Vocês concordam que tem choro aí no meio? Me digam o que vocês acham. Com certeza tem choro, né? Acho que como é a escola principal que eu carrego, então não tinha como eu botar alguma ideia sem botar choro também. A construção, acho que a gente começou com a clave mesmo, né? O Lalo foi me passando a ideia, que o Lalo conhece melhor o candombe, Marcelo. E aí ele sugeriu também de usar o tambor, né, tico, que ele tem essa taradá, taradá, pra gente botar a melodia em cima dessa clave, né? E assim a gente foi elaborando junto, um dava uma ideia, o fraseado puxado da percussão. Tá, né? Muito legal. A gente ouve isso, a gente ouve nas chacareiras e tal, até nas sambas, o cara fazer uma frase, inclusive com letra, que é uma frase da percussão. A percussão ensinando a compor de alguma maneira. Na música popular é muito comum isso também. Y que son ritmos muy percusivos, digamos. Entonces la gente fue intentando hacer eso, imitar los golpes de tambor, intentar ir buscando las melodías ahí, y bueno, fuimos yendo. O sea, la gente comenzó con ese proyecto de grabar en Cará la serie de 5 vídeos, y a hacer 5 músicas autorais. Entonces eran duas de Vinicius que ella tenía, yo tenía otras duas, y el desafío era compor juntos una quinta para ese EP. Y pensamos eso, primero en un ritmo, bueno, ¿qué ritmo? Y bueno, yo toco candombe, yo toco tambor de candombe, hace unos 10 años que me metí en el tambor toco chico de candombe, tambor chico, que es chico, repique y piano. Y entonces, bueno, entramos en esa viaje bueno, hacer un candombe. E tu és de Montevidéu? Yo soy de Durazno. De Dourado. Durazno, que es el centro del país. Onde tem um festival magnífico, importantíssimo, né? O Festival de Durazno tem muita história, recebe muita gente de fora. Eu tive a oportunidade de ir lá, realmente espetacular, assim. E essa coisa do Rio, né? O que o cara A deu para vocês, porque vocês fizeram questão de registrar lá, o que não é muito fácil tecnicamente, talvez, não sei, mas vocês quiseram fazer esse encontro lá no Rio, lá no Cará. Como é que é essa história? Acho que começou ali junto com esse encontro no Carnaval, né? Que a gente foi lá acampar, tinha uma turma, e aí a gente viu aqueles lugares, e são tão bonitos, né? E aí depois o Lalo também foi lá trabalhar no Recanto da Lili, que nos acolheu quando a gente foi para gravar também, né? Que fica quase no início da trilha da Nascente. E aí a gente foi vendo aquilo tudo, a gente, vamos gravar umas imagens aí, né? E nos aventuramos. Não sei se tem alguma coisa aí, Lalo, que tu quer... No, esos paisajes sí, Cará, y nosotros básicamente donde estábamos es la Valley da Nascente dos Sinos. No como se estivesse nas serras de Minas, como se estivesse na beira do Santa Lucia, do Cebojati, né? Os rios vão trazendo a gente, trocando a gente de pago e percebendo que é o mesmo pago sempre. No, né? o sea, el río Xi, que es el río Xi, el lugar donde yo nací. No sé, y bueno, esa nascente do Río dos Sinos, que es un paisaje muy bonito, un paisaje mágico prácticamente, para donde tú olhas parece un libro de conto. Entonces ahí es que la gente comenzó a decir, bueno, ese es el lugar, ahí vamos a hacer esa serie de vídeos, y conseguimos hacer durante 2022 con la ayuda de Alili, que ella tiene ahora es una posada, Recanto da Lili, lá en Nuvale da Nascente, y de otra amiga también, la Susi, que tiene un sitio hermoso lá y que también nos abrió las puertas do espacio. Y hicimos esa serie de vídeos el año pasado. Y yo que crecí en silencio bajo los sauces del Gi,
diz o Osiris Rodrigues Castillo. Vamos levar os caras, e eles nos levam, na verdade eles nos levam, para outros rios, para o Dulce e para o Salado, em Santiago del Estero, porque eu sei que eles têm na manga preparada uma chacareira doble. Mas antes, por favor, o que vocês quiserem dizer para se despedir das pessoas, enquanto a gente agradece muito a presença de vocês nesse programa aqui, na 46ª Expo Inter. Bom, a gente que agradece, né, com certeza, o espaço, tudo. A gente também queria fazer um convite, deixar o convite que a gente vai estar dia 22 de setembro no Centro Cultural da URGS. A gente vai estar projetando essa série de 5 vídeos que a gente gravou. E a gente fez uma versão também, um clipe, com 2 amigos que gravaram juntos tambores dessa música do Candomblé da Nascente dos Sinos. A gente vai estar lançando ele lá, projetando também. E vão tocar algumas outras, como essa chacareira, essa doble. Tá aí, ficou essa dica também. Marcelo Egues, Vinícius Ferrão, do Tango, Choro e outras milongas. A gente, claro, que fica com eles encerrando o nosso programa. E nós, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.